Certo, vamos mergulhar direto na jornada ecológica, molecular e fisiopatológica da leishmania. Sem perder tempo com conceitos básicos, a gente vai focar no que realmente importa aqui. Os mecanismos avançados que o parasito usa para evadir o sistema imune, como o vetor se adaptou ao nosso ambiente e aquela cascata complexa que leva às formas clínicas mais graves, desde a necrose tecidual até aquele colapso sistêmico terrível do calazar. Nossa pauta hoje está dividida em 5 pontos bem diretos. Primeiro, epidemiologia e adaptação vetorial. Segundo, biologia e o ciclo de genético. Terceiro, a fisiopatologia da evasão imune. Quarto, as manifestações tegumentares e difusas. E por último, a leishmaniose visceral e o calazar. Então, começando direto pela seção 1, epidemiologia e adaptação vetorial. O ponto crucial aqui é a relação de causa e efeito no comportamento do vetor, tá? Pensa bem, a destruição das matas primárias e o avanço da fronteira agrícola colocaram uma pressão ecológica absurda sobre os flebotomíneos, os mosquitos do gênero Lutsomia. E o que aconteceu? Isso forçou essas espécies a uma adaptação rapidíssima chamada de sinantropia, basicamente a capacidade de conviver no nosso ambiente, o ambiente humano. Como consequência direta disso, eles desenvolveram a endofilia, que é aquele hábito de entrar nas nossas casas para fazer o repasto sanguíneo, para se alimentar da gente. Ou seja, o vetor, que antes ficava restrito lá no meio da floresta densa, passou a dominar o nosso peridomicílio. É uma mudança de comportamento drástica. E quando a gente olha para a distribuição geográfica da leishmaniose visceral, isso reflete exatamente a alta competência vetorial da Lutsomia longipalpis. Essa espécie tem uma capacidade inacreditável de se adaptar aos ambientes urbanos e periurbanos. Agora, junta essa expansão sinantrópica que acabei de falar com a presença de cães. Os cães atuam como principal reservatório urbano do parasito, mantendo uma carga parasitária altíssima na pele. Pronto, você tem aí a tempestade perfeita para a disseminação da doença. É literalmente uma bomba relógio epidemiológica. Indo agora para a nossa seção 2, biologia e ciclo de genético. Vamos olhar isso num nível mais micro. Olha, um aspecto crítico de toda essa patogênese é a divergência taxonômica. Dentro do gênero Leishmania, existe uma divisão fundamental entre os subgêneros Leishmania e Viania. E não, isso não é só uma curiosidade de laboratório. Essa linhagem genética dita exatamente qual vai ser o microambiente preferencial do parasito lá no intestino do vetor. E, o que é fascinante, essa escolha influencia diretamente o tropismo tecidual e o quão grave vai ser a doença quando esse parasito infectar o ser humano. É a genética definindo as regras do campo de batalha. Para que o ciclo funcione, existe uma alternância morfológica que é absolutamente obrigatória entre duas formas principais. De um lado, a gente tem a amastigota. Ela é esférica, não tem aquele flagelo livre e é desenhada perfeitamente para se reproduzir intensamente dentro de um ambiente super hostil, os nossos macrófagos. Do outro lado, temos a promastigota, que já é alongada, tem um flagelo bem proeminente, o que garante a motilidade que ela precisa para sobreviver e migrar dentro do trato digestivo do inseto vetor. É um design perfeito. Uma forma domina a célula humana, a outra domina o intestino do inseto. Esse ciclo de vida digenético é, na verdade, uma verdadeira cascata de sobrevivência. Quando o vetor ingere os macrófagos infectados, as amastigotas são liberadas e rapidamente se transformam em promastigotas procíclicas. Mas preste atenção, o ponto de virada da maturação é a metaciclogênese. Isso é uma diferenciação bioquímica profunda. O parasito simplesmente para de se replicar e se transforma na promastigota metacíclica. Essa sim é a forma infectante, de nado livre. E as modificações bioquímicas na superfície dela tornam o parasito incrivelmente resistente ao nosso sistema complemento e às nossas defesas iniciais. É como se a leishmania colocasse uma armadura molecular antes de invadir. Lembra daquela divisão taxonômica que a gente mencionou agora há pouco? É exatamente aqui que ela entra em ação. As espécies do subgênero Leishmania fazem o chamado desenvolvimento suprapilórico, ancorando-se lá na porção anterior do estômago do vetor. Já as espécies do subgênero Viania fazem o desenvolvimento peripilórico, ou seja, elas migram primeiro lá para a região posterior do intestino antes de avançarem. E por que isso importa para a gente? Porque o microambiente escolhido altera todo o trajeto das promastigotas em direção à probóscide do mosquito. Isso impacta de forma direta a eficiência da transmissão e o potencial infectante bem no momento da picada. Então, esse ciclo biológico completo, alternando entre os dois hospedeiros, é um loop fechado de parasitismo obrigatório. O parasito depende 100% da invasão e da posterior truição fisiológica dos nossos macrófagos para conseguir liberar novas amastigotas. Sem essa explosão celular, que é induzida por uma fissão binária intracelular super intensa, a carga parasitária simplesmente não se sustentaria.
E aí, o vetor não conseguiria ingerir parasitos suficientes no próximo repasto sanguíneo para conseguir reiniciar todo o ciclo. É uma dependência brutal e muito bem orquestrada. O que nos leva diretamente à nossa seção 3, Fisiopatologia da evasão imune. A resposta para o sucesso absurdo dessa invasão celular inicial está numa verdadeira guerra molecular colaborativa entre o vetor e o parasito. Sabe a saliva da ludzomia? Ela não é só um lubrificante para picada, ela é uma arma biológica super complexa. Ela contém peptídeos como o maxadilan, que é um vasodilatador potentíssimo. E a relação de causa e efeito aqui é genial. A saliva inibe a resposta inflamatória inicial, dilata os vasos criando uma verdadeira poça de sangue ali na derme e, paradoxalmente, recruta macrófagos para o local. Ou seja, o vetor está atraindo exatamente as células-alvo que a promastigota precisa invadir para se esconder do sistema imunológico. O parasito usa o nosso próprio sinal de alarme a favor dele. E olha, uma vez que o parasito está escondido dentro do macrófago, o desfecho clínico do paciente vai depender de um balanço extremamente preciso do nosso sistema, a resposta imune T1 versus a T2. Funciona assim: uma resposta fortemente polarizada para T1 ativa os linfócitos TCD4 e CD8, gerando uma altíssima hipersensibilidade do tipo tardia, a famosa DTH. Isso causa uma destruição tecidual bem severa, mas consegue controlar a replicação do parasito, que é exatamente o que a gente vê nas úlceras localizadas ou naquelas lesões mucosas destrutivas. Agora, por outro lado, se a balança do corpo pender para o padrão T2, a resposta imunicelular falha miseravelmente. Não tem DTH e o parasito se replica solto, de forma desenfreada, o que leva àquelas formas anérgicas e difusas da doença. É literalmente um cabo de guerra imunológico. Vamos avançar então para a seção 4, manifestações tegumentares e difusas. Como a gente viu, o tropismo molecular de diferentes espécies leva a finais clínicos drasticamente distintos na pele e na mucosa. A Leishmania brasiliensis, por exemplo, é infame por essa capacidade de metastatizar. Ela sai da pele e vai parar nas mucosas orofaríngeas, impulsionada por aquela resposta imune TH1 super exacerbada que eu acabei de falar, causando necrose tecidual severa e até desfiguração facial. Já a Leishmania guianiensis tem um comportamento um pouco diferente. Ela tende a produzir aquelas lesões em cratera que são altamente localizadas. No fim das contas, a biologia do patógeno é quem dita a patologia do paciente, sempre. Mas agora imagina o extremo oposto disso imunologicamente falando. A leishmaniose cutânea difusa é literalmente o ápice da falha celular do hospedeiro. Ela ocorre quase sempre por infecções de Leishmania amazonensis e o paciente apresenta uma alergia total ao parasito. Sem nenhuma resposta T1 eficaz para dar o combate, os macrófagos viram meras incubadoras de amastigotas. A doença se dissemina por todo o tegumento da pessoa, criando múltiplos nódulos repletos de parasitos. É um quadro clínico que mimetiza de forma muito assustadora a hanseníase virchoviana. É o parasito vencendo o sistema imune de lavada. Chegamos então à nossa última parte, a seção 5, leishmaniose visceral e o calazar. O grande ponto crítico da leishmaniose visceral é que as espécies Leishmania infantum e Leishmania donovani simplesmente não se restringem à pele. Elas conseguem escapar daqueles mecanismos de contenção local que a gente tem na derme e penetram fundo no nosso sistema fagocitócito mononuclear. O alvo primário delas não é a pele, é o interior dos macrófagos localizados nos nossos órgãos mais profundos. E isso significa, na prática, uma colonização agressiva e bastante silenciosa do fígado, do baço e, de forma devastadora, da medula óssea. E essa invasão profunda desencadeia o que a gente chama de calazar americano. A fisiopatologia aqui é um colapso sistêmico total sem nenhum exagero. A intensa proliferação da leishmania lá na medula óssea compromete toda a hematopoiese, causando uma anemia profundíssima no paciente. Além disso, o recrutamento inflamatório contínuo leva a uma hepatosplenomegalia maciça. O abdômen do paciente se distende de forma drástica, porque o fígado e o baço ficam gigantescos. Acompanhada por febre prolongada e caquexia, a leishmaniose visceral não perdoa. Se não houver uma intervenção terapêutica rigorosa, a letalidade dela chega incrivelmente perto dos 100%. Se a gente olhar com calma para a incidência anual de leishmaniose visceral comparada com a tegumentar, os dados nos contam uma história bem preocupante. É verdade que a leishmaniose tegumentar apresenta números absolutos bem maiores, superando fácil a marca de 20 mil casos anuais em alguns períodos. Só que a leishmaniose visceral mantém uma incidência sólida, constante e totalmente implacável ao longo do tempo. E essa taxa persistente representa hoje uma das doenças negligenciadas que mais matam no mundo todo.
Isso escancara o desafio gigantesco que é tentar controlar os reservatórios caninos e os insetos vetores dentro de áreas cada vez mais urbanizadas. E a gente fecha essa explanação técnica com uma provocação científica essencial para a gente pensar. Nós estamos lidando com um vetor que está se adaptando rapidamente à nossa expansão humana e com um parasito que literalmente transforma a maquinaria defensiva das nossas próprias células em um berçário intracelular. A grande pergunta é: como desarticular de forma definitiva essa tríade vetor, hospedeiro, ambiente? A superação das leishmanioses exige muito, mas muito mais do que só fármacos. Exige o mapeamento e o bloqueio de vias moleculares e ecológicas que foram afiadas e aperfeiçoadas ao longo de milhões de anos. Fica aí essa reflexão profunda sobre a incrível e desafiadora resiliência evolutiva que nós estamos enfrentando.